avançar para a nossa reunião. Sim, já há quórum. Ok. Há aqui um ponto prévio que eu ia pedir, que é, em face de pedido de substituição da segunda secretária, portanto, a deputada Helena Vitor, eu pedi à deputada Dina Rocha que a substituísse como segunda secretária, no sentido, hoje o trabalho é mínimo, mas de forma a que conste em ata essa substituição, ok? Portanto, nós temos aqui dois pontos. eh, Íamos dar início então aos dois pontos desta sessão ordinária. Esta sessão foi solicitada pelo Sr. Presidente, por um lado, mas por outro também já tínhamos o pedido, tínhamos também já Sr. Presidente, é sessão sido enviada extraordinária. Sessão extraordinária. extraordinária, também já tínhamos os elementos e o pedido enviado pela União de Freguesias de Caseba Olivequeiros para a deliberação sobre a criação das freguesias de Boa Caseba tarde. e Vaqueiros. Portanto, íamos ao primeiro ponto. Eu pedi ao vereador Alfredo Amante, se fosse possível, o presidente entrar agora no sentido de, relativamente ao ponto 1. Muito bem. Para já, boa tarde, Sr. Presidente, senhores deputados, senhores Presidentes da Junta. O nosso Presidente está neste momento numa ação onde nós também estamos, mas tivemos que vir aqui, naturalmente, para poder estar presentes. E como seria então a situação da própria reunião? O primeiro ponto, conforme diz a própria ordem de trabalho de informação, o grande objetivo é haver a desafetação da parcela do domínio público municipal para o domínio privado municipal. Isto advém da situação que nos foi colocado a nível da parte das conservadoras. Só uma é que fez este mesmo processo e, portanto, nós trazemos aqui esta situação. Porquê? Porque após a aprovação e após o registro ser feito, vai-se fazer depois a situação contrária. Isto é, volta novamente a situação para a parcela para domínio público municipal. Esta é a informação precisa sobre este caso. Portanto, este pedido surge apenas por exigência da conservadora. Conservatória, exatamente. Porque senão não era possível fazermos esta mesma relação. Pronto, ok. Os conservadores que saberão disso, não sou jurista, temos aqui Exatamente. alguns, mas estarmos a fazer essa passagem para depois voltar a passar outra vez. E tivemos que ir bater a diversas portas no sentido de poder viabilizar esta mesma situação. Boa tarde, Presidente. Peço desculpa que eu estava a intervir, por isso é que não entrei a horas. Sim, senhora. Pronto, o professor Alfredo, nosso Presidente também já deu aqui algumas explicações, portanto, eu estava a dizer, portanto, que este pedido da conservadora, não é? Não sei se é possível dar mais alguma explicação, porque parece um bocado estranho se a seguir é para passar novamente para domínio público. Presidente, isto teve que ver com... Fizemos vários contactos, nomeadamente a nossa divisão jurídica também acompanhou, obviamente, o processo. Tem a ver com a capacidade da conservatória registar toda a unidade de execução. Para passar do domínio público para o domínio privado da Câmara Municipal, é importante dar este passo, é a área dos 12 mil metros quadrados, com o objetivo que depois, no final, volte outra vez ao domínio público. Sem este passo, porque havia depois uma impossibilidade de registar a questão por estar no domínio público, seria impossibilitado. Sem este passo, era impossível fazer o registro da própria unidade de execução, que é passo fundamental para que ela possa ter funcionalidade e continuidade. No fundo, é mais uma questão técnica do registro da conservatória do que outra questão. Portanto, no fundo, a unidade de execução no seu todo necessita de estar ela toda no domínio privado, do grosso modo. Será algo como isso, é? Sim. Bem, eu não sei se há algum pedido de esclarecimento da parte dos seus deputados. Eu só queria perceber bem. Quanto a isso, se me é permitido, Sr. Presidente. Não sei se é ou não. Sim. Pronto, peço desculpa, estamos online, é mais difícil perceber. Pronto, do meu ponto de vista, vamos lá ver, quando essas questões são colocadas pela Conservatória, não há muita volta a dar. Ou fazemos assim, ou não fazemos. Ou então vamos a outra conservadora, mas demora mais algum tempo. Só queria perceber
havendo esta desafetação do domínio público para o domínio privado e depois uma reafetação ao domínio público, o que é que vai ser reafetado em termos de área? São 12 mil metros quadrados, tal como está na informação, que diz respeito, sobretudo, à nova via que vai surgir, aquela via que vai ligar ao Isso eu complexo percebo. O que eu aquático. digo é, há uma reafetação agora para o domínio privado e são feitas as obras. E depois há uma reafetação para o domínio público, certo? Das vias, tudo o que é via, rotunda, toda essa área, que passará para o domínio público depois. E o remanescente continua o domínio privado. Exatamente. A área privada, depois, tudo o que não for passeios, vias, a rotunda, essa parte ficará tudo no domínio privado. Ok, O remanescente. já percebi, obrigado. Deputado Rui Barreiro. Sr. Presidente, portanto, na prática, nós vamos estar a deliberar sobre 12 mil metros quadrados que irão passar do domínio público para o domínio privado, certo? É o que me parece, sim. Sim. E depois, qual é a área que vai... Domínio privado da Câmara. Sim, para o domínio privado da Câmara. E depois o que é que volta para o domínio público? Vai ser feita uma nova medição depois disso? É prática... Peço desculpa, Sr. Presidente, não queria interromper, mas é praticamente a mesma área que depois vai faltar outra vez para o domínio público. Pode sofrer oscilações, dado alguma intervenção... No fundo é a área correspondente às vias... Às vias, passeios, tudo por... Exatamente. Porque depois, se não estiver no domínio público, depois quem é que faz a manutenção? Tem que passar sempre depois para o domínio público, mas essa área é sempre da manutenção. Aliás, ele é domínio privado da Câmara. Portanto, não estamos a passar para o domínio privado puro e duro. Portanto, sim, mas o domínio privado da Câmara significa que a Câmara pode alienar... Sim, mas não é esse o objetivo. Não vamos alienar uma rotunda nem a via de acesso ao complexo aquático nem aos passeios. Portanto, passará depois para o domínio público e a manutenção ficará sempre da responsabilidade da Câmara Municipal. Mas, portanto, esta é uma condição imposta pela conservadora? Não é só esta conservadora, foram várias as conservadoras. Isto não tem sido um processo simples ao longo das últimas semanas. Contactámos e temos um e-mail da doutora Fernanda Paula, que também se emitiu parecer sobre esta matéria. É uma situação que é comum nas unidades de execução verificar-se. É uma questão de exigência do registro. Portanto, tal como o Sr. Deputado Pedro Mel disse, não há muito a fazer quando a conservadora não consegue fazer de outra forma. E a unidade de execução só consegue ser registada com este passo. Todos os passos seguintes ficariam colocados em causa se não fizermos agora, se não tomarmos esta decisão. Não sei se Rita, deputada Rita Correia. Boa tarde, Sr. Presidente, boa tarde. Sr. Presidente João Leite, desculpe lá, eu também gostava só de perceber um bocadinho melhor. Pronto, as dúvidas que tinha já foram respondidas anteriormente nas questões levantadas, mas a minha pergunta prende também se esta situação não foi à partida cautelada pelo Departamento Jurídico, atendendo a que acabou de dizer que é uma situação que todas as conservatórias levantaram. O que é que está aqui em causa nesta execução? Que esta situação não foi acautelada, parece-nos um bocadinho estranho, ainda para mais agora vindo o Sr. Presidente dizer que é para voltar a reafetar ao domínio público. E eu fiquei um bocadinho esclarecida, mais esclarecida, claro, com aquilo que disse anteriormente e faz-me sentido. Mas porquê agora, nesta fase, visto levantar esta questão, não conseguimos compreender? Sim. Porque só nesta fase, depois das várias deliberações que fizemos em Câmara e Assembleia Municipal, é que o processo foi enviado para uma conservatória. Portanto, foi nesta fase que foi detectada esta situação. Tentámos contactar várias conservadoras e foi feito esse contacto por parte da Divisão Jurídica e todas levantaram esse problema, inclusive a doutora Fernanda Paula, que acompanhou todo este processo de preparação da unidade de execução, também veio a falar deste ponto. A questão só foi, de facto, colocada nesta fase, mas vamos também ser claros, se tivesse sido antes, tínhamos que também ter tomado uma decisão na Assembleia Municipal igual à que estamos aqui a tomar hoje, porque o assunto viria sempre ser necessário a sua deliberação. Independentemente de só ser agora, podia ter sido no passado, é um facto, mas o processo, como só foi agora enviado, foi só agora levantada a questão. Enviado para uma conservatória. Claro, eu compreendo o que está a dizer e faz todo o sentido, claro. Eu gostava de perceber se a minha questão vem no sentido de, eu compreendo o que está a dizer relativamente às conservatórias, mas as conservatórias regem-se pela lei e regem-se por aquilo que são os regulamentos, não é? Não inventam
aquilo que entendem em determinada situação. E é só essa a minha questão. Se é uma questão jurídica, como é que não foi acautelada previamente e pronto, e esta situação já ter sido falada e discutida antes de se iniciar os trabalhos, porque Na ninguém Câmara está aqui de forma Municipal, nenhuma para... claro, eu percebo. Na Câmara Municipal acredito que tenha que ver com uma situação. É a primeira unidade de execução que fazemos. Nunca tínhamos feito. E por ser a primeira, se calhar, os técnicos não detectaram isto atempadamente, na certeza que tínhamos sempre que ter tomado esta decisão no passado. Estamos a tomá-la agora porque foi levantada agora pela conservadora. Obrigada. Obrigado. Ana Eleutério. Muito obrigada. Boa tarde, Sr. Presidente. Cumprimento assim na sua pessoa todos e todas os presentes. Eu também tinha algumas dúvidas que fui vendo e ouvindo, fui sendo, em nome do Bloco de Esquerda, esclarecida, mas, assim, grosso modo, ver se eu entendo. Há uma parcela de terreno que há de ser remanescente que nós ficamos sem saber muito bem para que é que vai servir. Há um vazio acerca dessa parcela? Não? Não há sobre... Posso, Sr. Presidente? Sim, a área está muito bem identificada na informação. São praticamente 12 mil metros quadrados que correspondem à rotunda que vai nascer ali na zona dos semáforos atuais, ao pé do Leclerc, e à nova avenida que vai ligar ao complexo aquático, que é domínio público atualmente e precisa passar para o domínio privado da Câmara Municipal. É uma questão técnico-jurídica da Conservatória. Eu não consigo explicar de outra forma para além desta, porque tem que ver com uma exigência do registro e de quem está a efetivar o registro. Mas não é nenhuma área cinzenta, é uma área bem clara, identificada, como disse, é rotunda e uma avenida, que atualmente é classificada como domínio público, mas não se consegue fazer registro de domínio público. É uma questão a nível nacional, não é deste processo em concreto. Consegue-se registar desde que seja do domínio privado da Câmara. Obrigada. Nada. Ok. E é assim que os bens de domínio público são bens extracomerciais e é por isso que não se podem registar. É por isso. Penso que estamos todos esclarecidos. Eu, pelo menos, fiquei esclarecido, não é? Sr. Presidente, peço desculpa, deixe-me só fazer mais uma pergunta, sem Sim. prejuízo de demorar mais um bocadinho, só para ajudar eventualmente a esclarecer, não só a esclarecer-me a mim, mas também a esclarecer toda a gente que vai votar. Digamos que esta unidade de execução tem uma componente de investimento privado e uma componente de investimento público, certo? Sr. Presidente da Câmara Municipal, se puder Sim, esclarecer. certo, a unidade de execução. Não é isso que estamos hoje aqui a discutir, mas sim, a unidade de execução é aquele documento todo que já aprovámos em Assembleia Municipal, que foi preparado durante meses largos pelo Executivo, pela equipa técnica interna e externa, onde há uma divisão de responsabilidades do investimento público e privado. Sim. E, portanto, por isso, eu só quero esclarecer que a rotunda e a estrada poderiam ser feitas sem nós tomarmos esta deliberação. Aqui a questão é que há uma unidade de execução onde há uma componente de investimento privado e uma componente de investimento público que tem que ser registado e, por isso, a necessidade de tomarmos esta deliberação para que possa ser feito o registro, como disse o deputado Pedro Melo bem, porque isso decorre daquilo que o domínio público não pode ser transacionado e, portanto, não pode haver essa transação. Portanto, nós o que estamos aqui, na prática, obviamente que a Assembleia, neste caso, vai ter que deliberar precisamente por causa disto e, portanto, não há aqui nenhuma coisa estranha, é aquilo que decorre da parceria existente nesta unidade de execução. E, portanto, eu estou esclarecido, só queria ajudar, digamos assim, a esclarecer eventualmente os restantes deputados. Sim. E o domínio é sempre municipal, no fundo. Sim. Ok, então vamos passar à votação. Eu pedia que na votação que se expressassem. Levantamos a mão? Sim. Eu ia começar pelos votos. Quem vota contra? Quem se abstém? Temos uma abstenção. Pode baixar a mão, por favor. Votos a favor?
Só votam os deputados municipais, para não confundir isto. Sr. Presidente, desculpe, só os deputados municipais? E presentes de junta, claro. Ok, ok. Estava aqui porque vi aqui o vereador Alfredo também tinha o braço levantado. Muito bem. Só um momento. E depois isso será ajustado eventualmente com base nas presenças, mas eu contei 34 votos a favor. Portanto, a proposta foi aprovada com uma abstenção e 34 votos a favor. Aprovada por maioria. Vamos passar então ao ponto 2. Sr. Presidente, entretanto, o nosso Presidente também teve que se ausentar. O ponto Sim. 2 tem a ver essencialmente com o processo da criação da União de Freguesias Exatamente, de nós Casével e Vaqueiros, naturalmente. já obtivemos o parecer, portanto, o ponto 2 é a apreciação e votação da proposta relativa ao processo de criação da freguesia de Casével e da freguesia de Vaqueiros, por desagregação da União de Freguesias de Casével e Vaqueiros. Exatamente. Eu não sei se o Sr. Presidente da União de Freguesias pretende fazer alguma intervenção de introdução. Olá, boa tarde a todos. Sou Presidente da Assembleia. Permita-me que, na sua pessoa, cumprimente todos os presentes. Estou aqui na companhia do Firmino Oliveira, do Movimento Refundar Vaqueiros, e hoje estamos aqui a ratificar uma decisão que a Assembleia Municipal tomou em dezembro de 2022, que foi criar duas freguesias independentes, duas freguesias históricas do concelho de Santarém, Casével e Vaqueiros, e nesse sentido entregamos no dia 26 de março aos serviços da Assembleia Municipal o novo processo, e eu ia agora pedir ao Sr. Presidente, estou aqui a enviar para todos os membros um documento que peço que fique anexado à ata desta Assembleia Municipal, que é o documento do SIGRA à data de hoje, portanto foi tirado às 17 e pouco, onde aí consta o único critério pelo qual fomos penalizados nesta última deliberação da Assembleia da República, que era a questão dos eleitores. Como podem ver, felizmente já cumprimos todos os critérios e, portanto, temos os 252 eleitores, são dois eleitores a mais do que os 250, mas estamos já no patamar em que temos todos os critérios necessários para a criação da freguesia de Casével e a criação de Vaqueiros e, portanto, pedia a todos os membros da Assembleia que ratificassem a votação que tivemos em dezembro de 2022, que foi por uma ampla maioria, penso que só com uma abstenção. Muito obrigado. Obrigado. Eu não diria, portanto, o que estamos aqui a fazer não é nenhuma ratificação, estamos a fazer uma nova deliberação. Uma nova deliberação. Do ponto de vista formal, isto é uma nova deliberação para uma nova proposta, até porque alguns dos artigos, ao abrigo da qual nós deliberamos em 2022, não estão atualmente, não estão em vigor. Portanto, nós estamos ao abrigo da mesma lei, mas não ao abrigo do regime simplificado. Portanto, eu pedia para já, antes de continuar, que todos baixassem, quem ainda tem a mão levantada, que baixasse. Ia pedir, então, se havia algum pedido de intervenção neste ponto. Eu pretendo usar a palavra, Sr. Presidente. Do deputado Rui Barreiro. Muito boa tarde a todos. Cumprimento especialmente o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Casével e Vaqueiros, dando nota que provavelmente esta não será a nossa última deliberação sobre esta matéria. Mas o Partido Socialista vai manter a sua posição, obviamente, a sua posição de votar favoravelmente a desagregação das freguesias e, portanto, respeitando também aquilo que têm sido os órgãos próprios locais,
e dizendo que, enfim, considerando que temos eleições legislativas a realizar brevemente, a campanha eleitoral, aliás, está à porta, provavelmente haverá necessidade de, eventualmente, no seio da Assembleia da República, poder haver alguma legislação específica que permita tornar mais célere este desejo da população. E cá estaremos novamente para deliberar, percebendo a intenção da freguesia, da União de Freguesias e aquilo que o movimento fez. Eu chamava a atenção para a questão do número mínimo que foi estabelecido e desse número agora estar efetivamente completado, mas muito, digamos que à pele, e portanto, para ver se não acontece, era bom que se tivesse essa salvaguarda. E portanto, não querendo tomar muito mais tempo, dar nota que provavelmente, e oxalá eu esteja enganado, esta não será a última deliberação que a Assembleia Municipal vai ter que fazer relativamente a esta matéria. Todavia, a posição do Partido Socialista é de votar favoravelmente. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Rita Correia. Obrigada, Sr. Presidente. Bem, queria só saudar mais um passo neste processo longo e com vários reveses que aconteceu durante os últimos anos. Saudar a população de Vaceiros que não desistiu da sua luta, a população de Casével e esperar que, tal como disse o Sr. Deputado Rui Barreiro, que a situação se resolva rapidamente e esperamos que não tenha que vir ainda uma nova votação e, portanto, que este processo seja definitivo. Obrigada. Obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais pedidos. Sr. Deputado Pedro Melo. Muito obrigado, Sr. Presidente, e mais uma vez cumprimento na sua pessoa todos os presentes. Queria apenas, enfim, renovar as razões pelas quais levaram a votar em nome do CDS inicialmente esta proposta. Mantém-se, como é evidente. Ninguém sabe muito bem qual vai ser o procedimento aqui para a frente, como já foi referenciado, mas não há nenhuma razão para alterar o sentido de voto que foi por mim manifestado na última Assembleia que falámos sobre esta matéria e, portanto, queria só explicar que o sentido de voto é no mesmo sentido. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Não temos mais pedidos de intervenção. Portanto, vamos passar à votação. Pedia que baixassem as mãos quem ainda tem levantado. Quem vota contra? Um voto contra. Pode baixar. Abstenções? Votos a favor? A contagem foi 35. Portanto, a proposta foi aprovada com 35 votos a favor e um voto contra. Portanto, eu proponho que aprovássemos estas deliberações em minuta. Acho que ninguém se opõe. E não temos inscrições da parte do público, pelo que iríamos dar por concluída a nossa sessão de hoje. Presidente, permita-me só agradecer a vossa disponibilidade e a sua em particular e pedir desculpa porque de facto isto coincidiu com este momento importante para Santarém, mas não quisemos deixar obviamente, de sugerir a mesma data que o Presidente tinha indicado e não era este momento que fazia com que a Assembleia Municipal não acontecesse, mas agradecer a vossa compreensão e a disponibilidade dos vereadores de estarem também, o vereador Nuno Domingos, o vereador Carlos Martinho e o professor Alfredo de estarem aqui convosco.
Um abraço a todos. Obrigado. Portanto, damos por encerrada a nossa sessão. Ficamos com a marcação da Conferência de Líderes para o dia 14 e a Assembleia Municipal para a semana de 28, 29 ou 30. Depois serão informados disso em concreto. Obrigadíssimo a todos e boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite. Pois eu